Maravilha, pessoal, boa tarde, tudo bem? Marquei essa livezinha para estar com você agora 4 horas da tarde, pleno sábado, né? Eu nem imagino quem possa ou estará ao vivo, mas essa foi a minha proposta a todos vocês para que a gente pudesse então começar a conversar sobre um assunto que eu julgo ser de extrema importância para todos, até porque é um dos assuntos que as pessoas mais me pedem dentro aqui do meu perfil, lá no meu canal no YouTube. Olá, Kézia, tudo jóia? E as pessoas mais me perguntam: olá, Fran, seja bem-vinda, todos vocês sejam todos bem-vindos. Lá no meu canal no YouTube as pessoas perguntam muito e pedem para que eu fale a respeito do contexto religioso dentro do processo da terapia, contexto religioso dentro dos milagres, dentro das pseudolínguas, dentro dos processos de manifestações espirituais. Então, praticamente quase todos os dias há muita confusão dentro do contexto, tanto clínico quanto também dentro do contexto religioso. Muitas pessoas não conhecem, olá todo mundo aí, muitas pessoas não conhecem ambas as vertentes. Porque uma coisa, por exemplo, é quando você é religioso. Se você é apenas uma pessoa religiosa, mas não conhece a questão do desenvolvimento humano, como o cérebro funciona, como ele é capaz de criar ilusões, você só acredita nesse lado espiritual religioso. Em contrapartida, se você só é alguém, por exemplo, cético e só cuida do lado científico e não conhece o lado religioso, isso traz para você uma certa limitação também, porque afinal de contas você só vê a partir de uma vertente. A facilidade que eu tenho de falar sobre o tema, por isso que muita gente pede que eu fale sobre o tema. Ai, que coceira que me deu nos olhos agora. A facilidade que me pedem para falar sobre o tema é que uma das minhas formações, a primeira, na verdade, minha segunda formação acadêmica foi teologia. Eu fiz faculdade de teologia em 2007, concluí em 2007 minha faculdade de teologia, o que isso me deu uma base grande para falar sobre esse tema, religião dentro do contexto do desenvolvimento humano. Eu trabalhei dentro de igreja durante 37 anos, eu fui praticamente do que você pensar dentro da igreja, eu trabalhei diretamente, então não fui apenas uma pessoa que ia na igreja de vez em quando, não, eu trabalhei ativamente, estava sempre entre os padrões de liderança, então era sempre na região de liderança. Eu tinha 3 tios pastores, eu trabalhei como pastor de jovem de igreja, uma igreja muito grande, fui dirigente de uma igreja durante muito tempo. Hoje eu sou um auxiliar, eu auxilio as pessoas dentro do contexto de fé. Então eu falo que eu faço parte de uma comunidade cristã, mas eu não sou evangélico, eu já me denominei evangélico, mas o que temos aí hoje não é evangelho, ok? Então eu quero deixar muito claro, primeiro, abrindo a vocês sempre, a qualquer momento você pode fazer perguntas, porque eu vou trazer um tema que mexe no nível neurológico muito forte, muito alto, que é o da fé. E o da crença, né? Nós estamos lidando aí com o 4º nível neurológico, a crença. E isso é muito forte, porque de certa maneira mexe naquilo que você aprendeu a vida inteira. Você aprendeu sobre obedecer líderes religiosos, você aprendeu sobre autoridade espiritual, de não desafiar, né, o padre, o pastor, o presbítero, o apóstolo da sua igreja, de que blasfêmia contra o Espírito Santo, né? As pessoas não sabem nem o que é blasfemar contra o Espírito Santo e acham que blasfemar contra o Espírito Santo é rir dessas caricaturas malucas dos caras que ficam falando xarabalachuri cantarabaxaia e aquela bateção de pé, cansando da bachumian. O pessoal acha que zoar estas coisas é blasfemar contra o Espírito Santo. Eles não sabem nem o que é isso. Mas quem tiver perguntas, vocês podem perguntar tudo, porque eu quero falar sobre a prisão religiosa, a prisão psicológica que a religião produz. Eu imagino que muitos de vocês ou já passaram por esta prisão, já foram presos literalmente, ou tem alguém da família, a mãe, o pai, o tio, a tia, alguém que você ama muito e que está ainda preso dentro do contexto da religião. É claro, eu sou uma pessoa de fé, e a fé não tem nada a ver com crença. A fé não tem nada a ver. Crer é uma coisa, ter fé é outra. Eu não acredito, eu aproveito logo começando dizendo, eu não acredito em nenhum demônio que se manifesta na igreja, em nenhum deles. E tenho motivos de sobra, você pode me perguntar à vontade. Então eu não acredito em nenhum demônio que se manifesta na igreja. Só para você ter ideia, dos meus 17 aos 19 anos, eu e um amigo chamado Flávio, o Flávio tinha um Fusca, e esse Fusca se chamava Caça-Demônio. As igrejas nos ligavam
As igrejas nos ligavam para a gente ir nas casas expulsar, expelir os demônios. As pessoas ligavam, os pastores ligavam, né, para a gente, dois jovens de 17, 18 anos. Você imagina, hein, o auge dos 17 aos 19 anos, a gente praticamente durante 2 anos expulsando demônios. As igrejas nos ligavam. E a gente ia para as casas expulsar os Exus Caveira, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Pombagira, Maria Padilha, Exu Boiadeiro, o que você imaginar. O que você me falar de nome de demônio, esses que se manifestam dentro do candomblé, dependendo de que religião você venha, vai vir como espírito de luz. Eu fui para treinamentos onde você pensar no Brasil a respeito de batalha espiritual, essas coisas todas, essas maluquices e essas invencionices que a religião cria para manter gente presa mesmo. Afinal de contas, eu tenho falado muito sobre os pilares da religião. Então todos que estão acessando aí, entrando aí agora, eu imagino que vai valer muito a pena você chamar o seu pastor, você chamar aí o seu presbítero, a quem você fica se submetendo como se você submetesse a Deus, sua mãezinha religiosa, seu tio. Eles podem começar não gostando, mas mantém eles aí, fala para eles me suportarem um pouco. Quem sabe isso pode mexer de alguma maneira. E eu sei que mexer nesse vespeiro ninguém quer, porque gera inimizades, né? Gera antipatias. Um cara como eu que para falar essas coisas tem que ter muita coragem para falar, porque eu estou mexendo numa caixa cheia de vespas. E as pessoas têm medo de falar, porque todo mundo quer agradar todo mundo. Ninguém parece que está muito preocupado com a verdade, de falar alguma coisa que liberte as pessoas realmente. Parece que está todo mundo meio assim, com medo, né? A verdade ela machuca muito e tal. Eu não estou muito preocupado com essas coisas. E eu tenho dito que só um homem livre pode falar o que pensa. E eu sou uma dessas pessoas, livre para falar o que eu penso. Então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso, manifestações ditas espirituais que acontecem dentro da clínica, gente, como isso é comum, manifestações que acontecem dentro da igreja, manifestações dentro da família, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que eu vou responder o que vocês quiserem. Se vocês precisarem de alguma Bíblia, uma aqui, ó, botei aqui do meu lado, porque a gente pode abrir a Bíblia, eu te dou qualquer referência que você precisar, tá bom? Durante muito tempo eu vivi dentro do contexto da igreja e dentro da igreja não me explicavam muitas perguntas. Por isso eu marquei esse tema, a prisão psicológica que a religião cria. Então eu vou fazer o seguinte para a gente começar. Aqui embaixo tem um aviãozinho, marca, envia para umas 3 pessoas só que você ama, fala, caramba, essa pessoa precisa estar aqui nessa live, então faça um favor, manda para essa pessoa que está aqui, manda esse aviãozinho, e quanto mais você comentar, ou você der curtidas, o Instagram vai dando pra gente maior visibilidade. Então essa visibilidade ela é fundamental. O Instagram ele tem bloqueado bastante conteúdo meu e de vários outros profissionais da área do desenvolvimento humano. Ele não tem entregue ele entrega geralmente 8%, né? Ele não tem entregue sequer 1% do meu público. E muita gente, quando eu faço lives, coloco publicações, reclamam, mas eu não vi isso aqui, eu não vi. E então eu tenho percebido que tem havido um certo boicote. Se eu mostrar peito de fora e bunda, uma bunda bonita, com fio dental enfiado no rabo, com certeza eu vou ter aqui milhares de acessos, para não falar milhões de seguidores. Mas eu não mostro bunda, né? Minha bunda é cabeluda e eu não uso fio dental. Então eu preciso atrair as pessoas pelo conteúdo sério e o conteúdo relevante que eu trago. Mas conteúdo relevante, aparentemente, dentro dessa plataforma, não tem sido muito bem visto. Ou eu pago para aparecer para você ver minhas postagens, meus treinamentos, minhas mentorias, eu tenho que pagar o Instagram, ou eu tenho que ficar pulverizando em várias redes sociais. Eu não estou com muito saco para isso. Eu tenho até me perguntado muito se tem valido a pena postar conteúdos relevantes aqui dentro dessa plataforma. Afinal de contas, parece que tem uma coisa meio estranha. Você tem que toda hora postar uma foto sua com a sua família, eles publicam, mas uma foto sua com um conteúdo relevante só se você pagar. Alguns amigos que mexem com marketing me disseram que eu teria que gastar alguns milhares de reais para ficar aparecendo na mídia. Eu não tenho essa bala na agulha, nem tenho interesse. O meu conteúdo é de formiguinha. É fazer de cada formiguinha a possibilidade da gente poder fazer verão. Aqui eu falo que uma andorinha faz verão sim, tá bom? Bem, muito bem, deixa eu começar logo aqui o nosso papo então. Eu sei que você convidou algumas pessoas e eu vou começar respondendo perguntas. Deixa eu ler aqui porque passam perguntas aqui, às vezes eu não vejo, tá? Então deixa eu olhar aqui. Kleber, vamos lá, Emerson. As suas explicações sobre o cristianismo sempre com toda certeza libertam mais vidas do que as religiões
além de acolher com amor, assim como Cristo, pessoas que se sentem marginalizadas pelas religiões. Gratidão, Kleber. Gratidão pela sua percepção ao meu respeito. Emerson, aprendo muito com você. Obrigado, Alê. Olá, Fabi. Tudo bem, querida? Emerson, por que os evangélicos criticam tanto os maçônicos? Beleza, obrigado, Ricardo. Vou começar respondendo essa pergunta para eu começar o meu tema. Bem, primeiro, existe um código maçônico. E qual é o código maçônico? É que existem regras e segredos particulares que, segundo eles, não podem ser abertos, porque sendo abertos não se faz muito efeito onde todos saibam. Ou seja, existe um código de ética, existe um código de procedimento, existe uma reverência, existe um cumprimento, existem diversas coisas aí no qual não é interessante se abrir para a sociedade. Afinal de contas, o que eu penso, Emerson? Por que os evangélicos criticam os maçônicos? Primeiro, porque não sabem o que acontece lá dentro. Então, boa parte, todas as vezes que alguém não conhece algo, ele espiritualiza. Por isso que eles falam sobre o pacto com o bode preto, por isso que falam sobre voar nas asas de morcego, por isso que há tanta mística em volta do contexto maçônico. Eu tenho tios e parentes que são maçônicos, inclusive grão-mestre. Então, grão-mestre. Então, essas pessoas, eu não tenho nada a ver com isso, eu sigo a minha fé. Então, acho que o evangélico tinha que se preocupar com o roubo que acontece nos púlpitos. O evangélico tinha que se preocupar de não deixar o marginalizado no meio da rua. O evangélico tinha que se preocupar em pegar suas riquezas e dividir com os pobres, que foi o que Jesus falou. Jesus nunca foi levantar contra o maçônico. Jesus nunca foi inventar moda, inclusive de ficar criticando gay. Quando foi que você viu Jesus fazendo essas coisas? A igreja está perdida, porque a igreja hoje atual é vendida, a igreja hoje é política. A intenção da igreja é poder, status e política. É uma reafirmação política. E Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Mas o evangélico em si, o cristão em si, e não é só evangélico não, aqui eu falo todo mundo, toda religião, ela tende a controlar pessoas. Todo contexto em que existe um homem mandando em todo mundo, isso não presta. Porque afinal de contas, o que Jesus veio trazer a mensagem é que todo homem é livre. Se o Filho vos libertar, você verdadeiramente vai ser livre. Quando um homem se submete a um pastor, quando um homem se submete a um padre, quando um homem se submete a um apóstolo, quando um homem se submete a todo mundo, essa religião não presta, porque é sempre uma necessidade de um homem mandar sobre um outro homem. É uma necessidade humana. E Jesus falou não. Deus manda Jesus para reconciliar com ele o homem. Isso significa religião, religare. Deus queria religar-se ao homem e manda Jesus. Por isso que a Bíblia afirma, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há Maria, não há José, não há padre, não há bispo, não há pastor, não há ninguém poderoso nesse mundo. O canal entre você e Deus foi aberto por Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, que significa Emmanuel. Emmanuel significa o Deus conosco. Esse El é Deus, Senhor. Então esse Deus conosco é o que está dentro de você. E você não precisa ter uma religião para isso, sabe? É isso que as pessoas ainda não compreendem. Então a grande implicância da igreja com a maçonaria, primeiro, é por mistificar. A igreja perdeu o foco, então ela ataca dos lados de fora sem olhar para o lado de dentro. Como eu sempre falo, não tem nada para a igreja falar do lado de fora enquanto ela não olhar do lado de dentro. Então eu fiquei 37 anos dentro da igreja, conheço cada detalhe que você perguntar, os treinamentos, cansei de ver testemunhos de ex-maçons e etc e tal. Eu te digo, a gente tem muito mais coisa para se preocupar. E se eles possuem uma crença, têm uma maneira e uma forma e uma didática, que eles sigam. O que eu não posso é eu perder o meu caminho. É o que acontece com a maioria se perde no meio do caminho. Então eu acho que cada um deveria cuidar da própria vida. A implicância do evangélico com o maçom é porque a maçonaria faz muita coisa que o evangélico insiste em não fazer. Sendo bem direto e reto. Emerson, como não misturar PNL, hipnose e escritura sagrada? Lucas, só deixar cada um no seu lugar. Porque olha só, se você olhar pelo ponto de vista do desenvolvimento humano, Jesus foi um grande hipnotista. Se você olhar do ponto de vista do desenvolvimento humano, ninguém usou tão bem a PNL quanto Jesus. Ninguém. Mas não é isso. A Bíblia não quer tratar de PNL, a Bíblia não quer tratar de hipnose, isso só aparece depois. Pelo menos a maneira de sistemática, né? Porque se você sabe o que é a hipnose ela existe desde quando o mundo é mundo. Onde uma pessoa possui uma atenção focada a algo, ela entra em transe, e isso acontece em qualquer circunstância. É uma característica humana e não religiosa.
O grande problema é quando as pessoas querem misturar. Agora, eu não tenho como negar, e eu vou ser muito sincero, muitas pessoas hoje que estão na igreja, ditos pastores, eles não sabem nada de Bíblia, que é o que o pastor deveria saber. Eles sabem muito de PNL, muito de neurolinguística, sabem muito de constelação familiar. Então, ao invés de pregarem o evangelho, eles pregam didáticas, eles pregam mensagens construídas dentro de laboratórios de marketing. Esses caras têm uma sacada, essas sacadas de inclusive mensagens de pastores estrangeiros. Tem um pastor muito engraçadinho aqui no Brasil para casais, ele faz muita brincadeirinha, ele é bem cômico, né? O pessoal gosta, ele é um personagem esse cara, ele é um personagem. É claro que ele é um personagem, afinal de contas, boa parte das piadas que ele conta aqui no Brasil, e todo mundo acha que é dele, não é dele não, é de um pastor estrangeiro, eu cansei de ver isso. Mas o pessoal paga 60, 70 mil reais para trazer esse cara dentro da igreja para fazer os casais rirem. E aí no meio da brincadeira, da palhaçada e das piadas, ele solta um versículo bíblico. Então o povo é muito sedento, e para quem está muito sedento, qualquer migalha que você der, enche a barriga. Então o povo hoje esqueceu de analisar nas escrituras, conforme lá em Atos 17 diz que os bereanos eram muito mais excelentes, porque tudo que eles ouviam, eles iam analisar nas escrituras para saber se realmente era assim. Boa parte dos cristãos não conhecem Bíblia, não leem Bíblia, deixa o padre falar o que falar e eles falam, nossa, a homilia foi linda, né? Só porque mexeu no seu emocional. Então você chorou e você falou que Deus tocou em você. Olha, se você quiser chorar, pega uma cebola, vai cortar aí na cozinha, você vai chorar também. Pessoal, não é bem por aí, o buraco é muito mais embaixo e eu sinto muito ter que te falar essas verdades para que você não erre o caminho, tá bom? Então, como não misturar, é só deixar cada um no seu lugar. Quando você falar das escrituras, fala das escrituras. Quando você falar de PNL e hipnose, fala de PNL e hipnose. Um não tenta explicar o outro, mesmo sabendo, Luca, que como eu, por exemplo, fiquei dentro da igreja durante muitos anos, eu vi fenômenos dentro da igreja, eu vi fenômenos de que lá quando eu perguntava, gente, o que é isso? O pessoal dizia, é um anjo. Porque eu não via, ninguém via, só vi um cara sendo arrastado no chão como se tivesse um ímã. Eu vi, ninguém me contou, eu vi um cara sendo arrastado, ninguém segurou ele, nada, e esse cara sendo arrastado, ele estava sendo arrastado no chão, como se alguém tivesse amarrado uma corda e puxado esse cara. Eu falei, gente, o que é isso? Aí o pastor, irmão, não mexa, não, é o Espírito Santo trabalhando nele. Eu falei, mas quem é que está puxando esse cara? Não, ninguém, é o anjo que está empurrando. Gente, a gente ficava fascinado em ver essas coisas, porque ninguém explicava nada. A explicação era, isso é mistério de Deus. E é mistério de Deus, não se mexe com mistério. Era isso que eu ouvia. Hoje, que vergonha. Porque eu, quando comecei a estudar hipnose, comecei a dar aula, eu comecei a ver esses fenômenos acontecerem dentro do meu curso de hipnose. E eu não tinha falado de religião. Eu não falei sobre nada, sobre poder de Deus, sobre Espírito Santo, sobre dom, sobre anjo. Eu estava falando sobre hiperestesia. E quando eu comecei a falar sobre hiperestesia, que é uma hiperacuidade dos sentidos, as pessoas quando entravam em transe, eu passava do lado, elas eram arrastadas. Muitas pessoas que estão nos meus cursos já viram isso, inclusive eu tenho vídeos na internet de eu fazer assim com a minha mão, ó, e botar sobre a pessoa e a pessoa levantar, levitar, o corpo sair do chão. Tem um monte de vídeo meu, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque na igreja me diziam que era anjo. E eu entrei num conflito, aí foi que eu fui buscar a explicação. Isso é hiperestesia. Então, na igreja, qual é o grande problema? Tudo que eles não sabem, e boa parte não sabe, porque eles fecham os olhos para a ciência, fecham os olhos para o desenvolvimento humano, fecham os olhos para a capacidade que o cérebro tem de cura, e dizem, isso é espiritual. Então, tudo na igreja que não se tem explicação, eles dizem que é espiritual, que é mistério de Deus, e você não deve mexer. E você acredita nisso. Então eu fui enganado durante muito tempo. Os pseudo-milagres, gente com dor de cabeça que sumia, gente com dor no corpo que sumia, gente com o braço travado há anos e não saía. Essas coisas começaram a acontecer nos meus treinamentos. Gente ser curada da hemorroida, a hemorroida está do tamanho de um limão e a hemorroida do cara secar. Ao vivo, no meu treinamento em Manaus. Ao vivo. Médico estava na turma. Essa foi a parte mais louca. O garoto ficou gritando milagre, milagre, milagre no meio do meu treinamento. Milagre. Por quê? Porque a hemorroida era uma linguagem simbólica da raiva que ele carregava do pai desde os 19 anos de idade. Quando a raiva foi embora, a hemorroida sumiu. A hemorroida era uma linguagem simbólica, ou seja, lembre-se, a emoção se manifesta no corpo. Aí começou a fazer tudo sentido, cara. E aí quando eu falo isso hoje, cara, você não tem fé? Rapaz, se você falar que eu não tenho fé, você está de brincadeira. Eu só não tenho uma fé burra. Então, quando passa alguma coisa do meu lado, eu quero saber do que é isso, do que se trata. Eu sempre fui muito questionador.
Então eu parei de engolir conversinha fiada. E eu sinto muito que muita gente ainda está nessa parte inicial. Emerson, como diferenciar desenvolvimento pessoal dos ensinos de Jesus? Eu creio por ensino do Evangelho, eu quero ensiná-lo também. Gosto muito de ouvir você falar sobre desenvolvimento pessoal. Então, Vini, é o que eu te digo. Não tem que deixar cada coisa no seu lugar. Quando você fala do Evangelho, fale do Evangelho. Quando você fala de PNL, hipnose, constelação familiar, fale constelação. O grande problema, e aqui é a linha fina, é que aquilo que a igreja nunca te explicou, você vai encontrar explicações no desenvolvimento humano. E aí você vai começar a comparar, porque na igreja ninguém te ensina. Eles vão dizer que é mistério de Deus, que Deus confundiu as coisas sábias para torná-las loucas, de que a sabedoria humana é esterco diante de Deus. Eles vão usar um monte de versículo, mas eles ficam no fundo assim. Ora, a mulher do pastor está depressiva, está em depressão. Eles oram, a depressão não vai embora, porque boa parte das igrejas, principalmente neopentecostais, afirmam que depressão é obra maligna, é opressão maligna. Dizem que homossexualidade é do diabo. É uma ação do diabo na família. É uma brecha. Aí o filho do pastor, um cara bom, família, é gay. Sabe o que eles fazem? Mandam para os Estados Unidos. Mandam para fora para não passar vergonha aqui no Brasil. E aí, vai expulsar o demônio do filho ou não vai? Aí eles mandam para o psicólogo e pedem sigilo. Que não pode haver quebra de sigilo. É lógico. Acho que nenhum profissional precisaria dizer sobre vida íntima de ninguém. Mas percebe como é? Ou seja, capeta é para os outros, mas para eles, né? E aí ele não vai expulsar o demônio do filho. Pode orar, pode jejuar, irmão. Não vai sair. Porque não tem a ver com capeta, não tem a ver com demônio. Meu Deus. Então é isso. Tem que deixar cada coisa no seu lugar. E enquanto a gente fechar os olhos para isso, a gente vai continuar tendo a religião, tornando as pessoas cada vez mais cativas. Jesus não veio fundar religião nenhuma. Eu lamento te dizer. Cristianismo não foi fundado por Jesus, né? Eu já dei aula em curso teológico, seminário teológico, principalmente sobre igreja primitiva, né? E a igreja primitiva, nesses moldes que existem hoje, nunca existiram. Até os 230 anos depois de Cristo, ninguém falava de pastor, não existia pastor. Não existia cobrança de dízimo. Não sei se você sabe disso, não existia templo. Esses templos, essas basílicas, foram criados por Constantino, 327 depois de Cristo. E tem um monte de coisa que a igreja usa hoje que Jesus nem sabe o que é, que a Bíblia nem ensina. E tá todo mundo, e vai lá na... Gente, a Bíblia tem... Você encontra na Bíblia o que você quiser. Até autorização para matar. As pessoas eu lamento, eu sinto muito. Só isso, eu sinto muito. Quer aprender, você vai ter que estudar mesmo. De verdade, para não ser enganado. E pior, o que acontece é que quem não conhece confunde as bolas. E aí vai dizer que você está se tornando frio, sem fé, que você virou ateu, quando você começa a questionar esse monte de maluquice que está dentro das igrejas. E eu sinto muito. Eu vou falar uma verdade aqui para vocês. Eu, Emerson, eu passei por diversas igrejas ao longo da minha vida, porque eu sempre questionei. Eu começava a ver umas coisas absurdas assim, eu falei, cara, tem uma coisa errada aí. E quando eu ia perguntar, me diziam que era para eu aceitar apenas porque era plano de Deus. Mas como assim, cara? Isso era muito louco. E eu começava a olhar na Bíblia e não batia, cara. Não batia as paradas que os pastores falavam, que a Bíblia dizia, não batia. E eu comecei a virei um incessante leitor de Bíblia. Eu li o Novo Testamento 15, 14 vezes, o Novo Testamento. Eu já li o Novo Testamento inteiro em 24 horas. 24 horas. Eu tenho até os horários aqui que eu li a Bíblia. Aqui, ó. Eu abri aqui, ó. 1 Tessalonicenses, ó. Tá vendo aqui, ó. 17 horas, ó. Ou seja, eu cheguei em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, em 17 horas de leitura. Eu li isso aqui direto. A Bíblia toda eu li umas 6, 7 vezes, a Bíblia inteira. Mas o Novo Testamento eu li umas 15, 14 vezes, inclusive com um grupo de amigos. Isso a gente fazia com muita frequência. Porque eu percebi que o que a igreja estava falando não era verdade, não batia, cara. Quando falava que opressão maligna deixava a pessoa depressiva, angustiada, ansiosa, aquilo me trazia uma aflição muito grande. Eu comecei a ver dentro das igrejas que não batia o discurso com aquilo que Jesus trazia. E aí eu fui vendo com muito tempo que a igreja estava se perdendo e se perdia dentro dos seus próprios discursos. A maior prova, e aqui eu vou falar sobre, não é atingido evangélico, católico, nada disso, pelo amor de Deus. Mas eu que cresci dentro da igreja e vi, há 30 anos atrás, vou falar 30, 35, quando começou o movimento carismático. Você que é católico, vai ter que ser muito sincero para falar, Emerson, tem razão, vai ter que ser muito sincero. Não existia movimento de batismo com o Espírito Santo dentro da igreja católica.
Não havia movimento carismático, ou seja, dos carismas, dos dons dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica não praticava isso. Não praticava descansar no Espírito, receber dons do Espírito ou falar em línguas. Católico não usava isso há 35 anos atrás. 35, porque eu me lembro quando começou o movimento carismático. Inclusive, houve um próprio racha dentro da Igreja Católica, entre os tradicionais ortodoxos e o movimento carismático. Tanto é que não se bate muito com os outros, né? Padres muito tradicionais não se batem com os padres modernos, que nada mais são do que a cópia dos pastores neopentecostais evangélicos que deram certo. Pô, gente, tem que ser muito sincero, eu não estou puxando sardinha para ninguém, até porque eu não sou nem evangélico, nem católico, coisa nenhuma. Eu sou cristão, ponto. Então, se você for muito sincero, vai perceber. Não tinha essas coisas. Se você é um crente de mais de 30 anos de idade, 35 anos, não tinha isso, não existia. Porque houve um racha na Igreja Católica, a Igreja Católica começou a perder muita gente para o movimento neopentecostal. Porque muitos católicos começaram a olhar esse movimento de batismo, Espírito Santo, línguas, dons, revelações, curas, e a Igreja Católica começou a perder muitos fiéis. Pega a história aí de 30 anos atrás, 25 anos, você vai ler o que eu estou falando, vai ler o que eu estou falando. E aí o que começou a acontecer? Vamos ter que fazer uma atualização. E aí a Igreja Católica cria um movimento carismático. O movimento carismático vem daí, da utilização dos carismas dentro da Igreja Católica, no contexto da Igreja Católica. Então os pastores começaram a mudar a toga, a roupa começou a mudar. Então começou a mudar a linguagem, começou a mudar a abordagem, começou a ficar mais solto nas homilias, porque era uma imitação do processo que dentro da igreja evangélica estava dando certo. Então o movimento carismático nada mais foi e aqui eu não quero julgar as pessoas, estou falando de comportamento, nada mais é do que a cópia piorada do movimento evangélico neopentecostal, que é essa loucura. E eu sinto muito pela Igreja Católica ter caído nisso, porque podia ter sido mantido fiel aos seus dogmas. E ela então diz que é uma renovação do espírito. Não, é uma cópia daquilo que deu certo na igreja evangélica, que hoje está perdida. Está perdida, não sabe mais o que é. É caricato você pegar vídeos na internet e ficar assistindo as loucuras em nome de Deus, coisas que inclusive nem a Bíblia e nem Jesus conhecem. Pode perguntar o que você quiser que eu vou responder. Emerson, você sabe que eu gosto de ajudar as pessoas. Essa semana eu fui surpreendida pelos meninos Demolei da maçonaria. São meninos com boas intenções, Vanusa. São boas intenções. Eu acho que é uma questão de separar as coisas. Quando a gente quer fazer o bem, a gente não olha rótulo. Beleza? É fazer o bem, não olha rótulo. Assim como um terapeuta vai tratar alguém na clínica, ele não olha rótulo. Se é hétero, se é homo, se é bandido. Não é isso. É um ser humano que está ali. Então a gente tem sempre que fazer o quê? As nossas diferenças, as nossas divergências não podem tirar a nossa convergência. Então nós temos que convergir e não divergir. Beleza? Fala, mestre. Ô, beleza, galera? Emerson, gratidão pela clarificação de não misturar as coisas e respeitar cada um no seu lugar. Maravilha. Eu já vi isso várias vezes, inclusive nos seus vídeos, tá aí. Emerson, escreve um livro. Já me pediram um monte de vezes. Várias vezes, mas ainda não é o meu foco. Eu falei que 2021 eu vou escrever. Já tive writers que me procuraram para eu gravar e eles vão escrevendo, mas eu não deu ainda, tá? Eu tô com outros projetos, então não sei se esse momento vai ser o momento em que eu vou fazer isso, mas se eu escrever alguma coisa desse tipo, eu tenho certeza que vai virar best-seller em pouco tempo. Emerson, é por você ser questionador que você vira endemoniado em tudo. Não tem jeito, né, cara? Aquele papo de pastor, aquela enganação toda que todo mundo já conhece. Deixa eu ir lendo aqui, Emerson, a verdade. O movimento carismático aprisiona o ser humano. Eu tive essa experiência em minha casa. Ei, Fábia, então eu sinto muito, mas não é apenas o movimento carismático, é o movimento onde um homem manda no outro homem. Você quer ver um movimento que aprisiona? Segure agora, assim, amarra a fivela. Movimento celular. Células nas casas. Falando isso é terrível porque é um movimento que a igreja aderiu. Eu vou falar quando aderiu aqui no Brasil. Isso já vem desde 1970, na verdade 1980, com César Castellanos, lá na Colômbia. Mas no Brasil isso chegou aqui no Espírito Santo em 92, 93 para ser exato. Eu estava ali, foi exatamente 92, 93.
E o que aconteceu? Quando isso foi implantado dentro da minha cidade, na primeira igreja na minha cidade, eu fui convidado a ser uma dessas pessoas. Então eu vi quando começou e eu sei exatamente como é que funciona. Eu fui convidado, que na época não chamavam de movimento celular, eles chamavam de discipulado. Onde você tinha que separar 12 pessoas. Olha o movimento, olha a estratégia, saca. Você separava 12 pessoas e treinava elas durante um ano. Você abria a mão da igreja, ouça o que eu estou dizendo, o pastor abria a mão da igreja, se dedicava exclusivamente a ter um convívio íntimo com essas 12 pessoas. Depois dessas 12 pessoas, após um ano, essas 12 pessoas escolheriam mais 12. Ou seja, nós passaríamos de 12 pessoas a 144 em um ano. No segundo ano, nós teríamos mais de 1000 pessoas, porque seriam 12 vezes 12, depois vezes 12. Nós atingiríamos as pessoas dentro das igrejas e dentro das suas próprias casas. Bom, muito legal esse número. Em 3 meses, em 3 anos, a igreja tem mais de 1000 membros. Por isso que tem muitas igrejas milionárias e com milhares de membros, elas utilizam um modelo celular. Só que não é tão bonitinho porque o modelo celular é piramidal. Tem um líder que tem os seus líderes, os seus coordenadores que coordenam as células. Dentro das células, eles possuem, boa parte delas, os parceiros de jugo. O que é o parceiro de jugo? É uma pessoa que você escolhe dentro da célula para contar os seus segredos. Só que, oh meu Deus, isso é terrível. Só que existe um contrato de que todo problema sexual, morte, problemas sérios, tem que ser passado para o coordenador da célula. E o coordenador da célula passa para reuniões dos coordenadores de célula que passa para o mestre. Geralmente são igrejas que possuem pastores ou apóstolos. Eita lasqueira. O que acontece é que a sua vida está no jornal em pouco tempo. Todo mundo olhando você de rabo de olho, você não sabe por quê. Porque você foi contar para o seu parceiro de jugo que tem uma obrigação espiritual de contar para o líder e não esconder nenhum segredo do líder. Que conta para o outro líder e o pastor sabe a sua vida, sabe a sua história, inclusive depois com certas chantagens. Eu conheço gente que foi chantageada quando decidiu sair das células. Então, a célula é bom, por quê? Você cria amigos, você cria vínculos e laços que dentro de uma igreja com 300, 400 pessoas você não consegue, mas é legal porque na célula você tem um amiguinho, todo mundo leva lanche, todo mundo bate papo, é uma história só para todas as células, então, ou seja, eu cadencio todo mundo, eu direciono e adestro com uma mesma linguagem. Os coordenadores de células são fiéis seguidores e escudeiros do pastor líder, que geralmente tem um modelo celular, se reúne a cada 15 dias ou uma vez por mês, depende da agenda dele, com os coordenadores, para cada um passar o resultado. E no final, eles têm o acerto de contas das células, que é o seguinte: qual foi a célula que mais arrecadou dinheiro? Se eu estiver mentindo, escreve aqui, você está mentindo. Tenha coragem de falar que eu estou mentindo aqui. Tenha coragem, fala, você está mentindo, escreve aqui. Eles têm a reunião de dizer qual foi a célula que mais arrecadou e qual foi a célula que mais teve filhos. Ou seja, que mais teve frutos. Só que na Bíblia, fruto não é gente. Então eles fazem, qual foi a célula que ganhou mais gente? Qual foi a célula que arrecadou mais dinheiro? Célula de gente é quando eles batizaram e tornaram o cara, carimbaram o cara com aquela religião. Na Bíblia, fruto é aquilo que você produz em amor. E esse amor, isso que você produziu, permaneça. Jesus fala, eu quero que vocês vão, vades e deem fruto. E o vosso fruto, não é frutos, vosso fruto permaneça. O que é o fruto? Fruto é o amor. Vós sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é porque você... Olha, gente, eu ficaria anos falando sobre isso aqui. Anos. Eu conheço os intestinos que você jamais vai entrar. Eu conheço o buraco. E pouca gente sai limpa de lá. Até quando eu comecei... Gente, eu toquei durante muitos anos, eu fui músico durante muitos anos. E quando na igreja começaram a dizer que os músicos tinham que receber, porque dentro da igreja, boa parte dos caras que estavam tocando faziam parte da liderança. Então, os seus familiares queriam que eles recebessem por tocar na igreja. Então, inventaram que o músico tinha que também ter um salário. Não bate com a Bíblia, né? Mas na igreja vale. Eles inventam tudo, pessoal. Eu fui o único, e aqui tá ao vivo, eu fui o único, no meio daquele grupo, de uma porrada de gente, falou assim, receber para tocar na igreja? Se vocês pagarem alguém, eu abro mão do que for.
entreguem a ele. Eu apontei para um cara pobre que tocava ali, coitado, não tinha dinheiro nem para colocar corda. Se ele estiver aqui me assistindo, eu não vou citar o nome porque eu não pedi sua autorização, tocava contrabaixo, lembra? Se você estiver ao vivo aqui, você vai me lembrar, vai se lembrar dessa reunião que eu virei e falei assim, se eu tiver que receber alguma coisa para tocar, eu tô fora. E se vocês pagarem alguma coisa, o que vocês me pagariam, dê a ele. Essa honra ninguém vai me tirar nunca, porque eu nunca me vendi. Mesmo sendo dirigente de igreja e pastor de igreja, eu nunca recebi um salário. As pessoas se assustam. Eu nunca recebi um centavo. Centavo. Pelo contrário, eu dei foi muito dinheiro para a igreja. Por isso que ninguém pode botar o dedo na minha cara quando me vem de carro importado, casa, essas coisas que eu tenho. O cara fala, pastor de igreja. Eu nunca recebi um tostão de igreja. Nunca foi. Nunca será. Nunca será. Agora eu tenho que ter isso aqui, ó, brilho na cara para virar e falar o que eu tenho falado aqui. Eu quero procurar uma igreja que tem um pastor que não recebe salário e que não cobra dízimo. A igreja não sabe mais viver sem dízimo e sem salário. Não sabe mais. Acabou. Ok? Então, eu lamento muito, Fábio, pela experiência que você teve no movimento carismático, mas também dentro da igreja você também tem, dentro da Umbanda você também tem, dentro de qualquer outro movimento você também tem. Onde tiver gente, se prepare para ter decepções. Emerson, o mundo precisa de você. O mundo precisa de nós, viu, Patrícia? Não joga para minhas costas essa bucha não, tá? Emerson, valeu pela explicação. Emerson, vem pra Colatina, sai fora. Emerson, isso estava tirando um pouco a minha paz, pois eu gosto muito de estudar produtividade, novos hábitos, mas estava confundido com o evangelho. Pula fora, evangelho é só falar da boa nova. Emerson, entendi. Emerson, fala sobre as revelações dos cultos. Posso falar? Claro. Vamos lá, deixa eu ver mais um pouco. Pessoal, lembrem que eu falei com vocês, eu expliquei a vocês sobre os pilares da religião. Gente, aqui tá ficando quente, ó, tá até fumação no meu óculos. Deixa eu ligar meu ar aqui, né? Deixa eu ligar meu ar aqui. Pronto. Deixa eu falar, parece máfia, viu, Cris? Parece. Mas deixa eu falar umas coisas pra vocês aqui que são importantes, vocês me perguntaram aqui. Emerson fala sobre toda religião tem 4 pilares. Toda ela, toda. Ela vai te pegar pelo medo, pela culpa, pela ganância e pela vaidade. Se ela não te pegar pelo medo, vai te pegar pela ganância. Se não pegar pela ganância, vai te pegar pela vaidade. Se não pegar pela vaidade, vai te pegar pela culpa. Não pegar pela culpa, vai te pegar de qualquer outro jeito. Por quê? Porque, olha só, não faz sentido, se você ler a Bíblia, não faz sentido o que a igreja atual faz com aquilo que Jesus falou pra gente fazer. Não faz sentido. Qualquer sentido. Por exemplo, a igreja hoje chama pra dentro, pra você fazer parte da comunidade, né? Fazer parte da comunidade. E ficar ali dentro da igreja. Mas foi Jesus que disse, inclusive os apóstolos, em Atos capítulo 15, é verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ora, está na Bíblia. Você não lê? Ou o seu pastor não lê essa mensagem? Não lê essa passagem? De que quando Jesus vem, ele muda a ideia de templo. Porque templo agora é coração humano. No Velho Testamento, quando o Espírito Santo não habitava no homem, o Espírito habitava no templo. Por isso o povo tinha que ir para o templo. O judeu ia para o templo de Jerusalém. Porque era uma tradição judaica. Essas coisas, vocês têm que entender essas paradas, pessoal. Se não entender, medo, culpa, ganância e vaidade. Viu, Patrícia? Vaidade. Olha, eu vou botar você como líder. Você vai comandar um monte de gente. É o cara pela vaidade querer mandar, ele fica ali se submetendo, comendo pão que o diabo amassou e fica ali para ser líder, para ser dono de célula, para ser evangelista. E deixa eu aproveitar aqui, pessoal, deixa eu passar um cerol aqui logo. Aproveitar, deixa eu falar uma verdade, olhando no seu olho. Não existe em todo o Novo Testamento. Não existe em todo o Novo Testamento. Ó, tá aqui, pode pegar a sua Bíblia agora se você quiser. Chama seu pastor, seu padre aí, seu apóstolo. Ouça o que eu vou falar. Se precisar aqui de lexo grego, tem mais aqui, ó. Aqui, ó, grego. A gente pode abrir no grego, eu te explico no grego. Eu tive que estudar grego, até na faculdade, mas depois eu tive que estudar grego. Pra eu não ficar com conversinha fiada. Eu não vou ficar aqui me expondo se eu não tiver certeza do que eu tô falando, pessoal. Eu tenho um nome a zelar, eu sou uma pessoa pública. Não sou nenhum louco. Deixa eu aproveitar e falar para você. Não existe em todo o Novo Testamento o cargo de pastor. Pronto. Vou passar a pá de cal aqui. Não tem. Procure o que você quiser aí. No Novo Testamento inteiro.
Toda vez que no Novo Testamento você encontrar a palavra pastor, do grego é guia. Não é função de igreja. Função de igreja só existem duas. O presbítero, ou do grego presbúteros, que significa homem velho, ancião. Olha que coisa, hein? O presbítero significa ancião. É uma palavra do grego utilizada para fazer uma alusão ao homem velho. E bispo, que significa supervisor. Pastor significa guia, não é cargo. Meu Deus do céu. Aí você pode vir para mim e falar assim, mas espera aí, Emerson. Tem um versículo na Bíblia assim, lá em Efésios, os pastores adoram esse versículo. Então deixa eu aproveitar e destrinchar aqui. Efésios 4:11, ó. Deixa eu destrinchar para você aqui na Bíblia, vamos lá. Pega sua Bíblia aí, deixa eu aproveitar e abrir aqui. Para você nunca mais ser enganado. Vai ser enganado a partir daqui se você quiser. Aí você pode ser enganado, aí você... Fazer o que você quiser. Deixa eu pegar até o óculos. Efésios 4:11, abre sua Bíblia aí, velho. Pronto, vamos acabar com essa pá de cal logo aqui. Efésios 4:11, olha o que a Bíblia diz. E ele mesmo, Cristo, né? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento desses separados, desses santos, para a obra, para a edificação do corpo de Cristo. No Novo Testamento, corpo de Cristo é gente, ok? Nós somos membros uns dos outros, sendo que existe um único cabeça que é Cristo. Não tem cabeça na igreja, só existe um cabeça que é Cristo. Você vai confirmar isso lá em João capítulo 10, onde lá em João capítulo 10, Jesus vai dizer que ele é o único pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi o que Jesus falou que ele faria. Os que vêm após mim são mercenários, porque vindo o lobo, o pastor foge. Eu sou o único pastor. E o que é lindo é que quando Jesus fala isso, também na Bíblia afirma: é-me dado todo poder, é-me dado todo poder no céu e na terra. Essa palavra poder do grego significa exousia. O que é exousia? Significa autoridade, poder. Só existe na Bíblia inteira, gente, na Bíblia toda, no Novo Testamento inteiro, a palavra exousia para Cristo. Não tem na Bíblia toda. Gente, eu já dei aula do que eu estou falando. Pega aí seu pastor aí, se ele sabe grego, manda ele procurar o grego inteiro. Não existe, o Novo Testamento ele é grego. Não existe, também tem alguns detalhes ali de aramaico, mas é no grego. E aí você vai olhar que não existe em um homem sobre um outro homem tendo autoridade. Esse papo de autoridade espiritual, líder espiritual, cobertura espiritual é balela, é gente querendo mandar em gente. Se esse pastor diz que essa é a sua cobertura, ele está mentindo para você. Ele vai te dominar, vai te botar medo. Que sem a cobertura dele, você está sem a cobertura do sangue de Cristo. Que você está em rebeldia. Cuidado de se rebelar contra o homem de Deus, hein? Aí eles vão lá no Velho Testamento. Porque no Novo Testamento não tem isso. O Novo Testamento é uma nova aliança no sangue de Cristo. Então, para com essa conversinha fiada. Para de ser manipulado por esses caras. Quando você pega Efésios capítulo 4, versículo 11... Paulo ali está explicando como é que se abria frentes missionárias, porque Paulo era um desbravador. Paulo estava há muitos anos abrindo frentes missionárias e explicando para eles como seria que, se eles quisessem abrir essas frentes, primeiro tinha que ir o apóstolo. Não é nível hierárquico. O que significa apóstolo? Oh, meu Deus. Apóstolo significa aquele que vai. Isso significa apóstolo. Então, quando você olhar grego, estudar no grego, apóstolo significa aquele que vai. Não é aquele que fica. Hoje os apóstolos de igreja estão tudo dentro da igreja, rico, né, com jato, com helicóptero, tudo ficando. Não, na Bíblia, apóstolo é aquele que vai. É aquele que não tem unidade fixa. É aquele que vai primeiro para abrir a frente. Então Paulo está falando qual era a sequência de que se alguém fosse abrir, precisava primeiro que o apóstolo fosse. Depois precisava de doutores para explicar a lei. Depois precisava de mestre para trazer instrução. Precisava do evangelista para falar sobre o evangelho. Precisava de guias para guiar o povo, porque o povo era leigo, o povo era indouto. Gente, meu Deus do céu, não é cargo. Então não existe cargo de pastor, desculpa, eu sinto muito.
É sério, eu sinto muito você se enganar, se submeter a esses homens, porque a única você só tem que ser submisso a Deus, cara, a Deus. Não tem nenhum homem mandando em outro homem na Bíblia inteira. Pega a sua Bíblia aí, chama seu pastor agora, seu presbítero que está mandando em você, fala para ele dizer que eu estou mentindo. Chama ele aqui agora ao vivo, é sério. Você tem medo de passar vergonha, sério, chama aí. É porque para falar isso, pessoal, tem que ter muita coragem. Eu sei que tem gente que vira o rabo, torce o rabo agora, fica chateado comigo, sai da live, vai dizer que eu sou presunçoso, vai falar um monte de coisa. Eu também fui assim, principalmente quando meus castelos de areia foram destruídos. Fiquei muitos anos acreditando em tudo isso. Eu dei a minha alma, gente. Eu já vendi carro para ajudar a igreja. Você não sabe o que eu estou falando. De pegar dinheiro que eu tinha juntado há mais de 10 anos e comprar equipamentos de igreja, banco de igreja, dar tudo. Porque a promessa seria que Deus iria me prosperar. Que Deus vai prosperar. Eu vi o pastor prosperando, né? Eu via indo para os Estados Unidos, comprando carro sempre novo. E uma vez eu fiz uma pergunta na igreja que eles ficaram meio putos comigo porque eu perguntei: se sua mãe acabar a botija de gás e você tiver o dinheiro do dízimo aqui hoje para entregar, você vai lá comprar a botija de gás da sua mãe ou você dá o dinheiro aqui na igreja? Mais de 70% das pessoas disseram que dariam dinheiro na igreja. E eu falei: rapaz, vocês estão ficando loucos. Porque a própria Bíblia de vocês afirma: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. O pastor não gostou muito disso, porque na ideia da igreja, primeiro você dá o dízimo, porque o dízimo é um ato de fé. Deixa eu aproveitar e te dizer aqui, não existe no Novo Testamento inteiro a obrigação do dízimo. Pronto, deixa eu jogar uma pá de cal logo aqui. Jesus nunca mandou ninguém dar o dízimo. Mateus 23, 23, que é o texto em que Jesus fala para um judeu dar o dízimo, é porque o dízimo era uma obrigação judaica. Dízimo não é para gentil. O que é gentil? Não judeus. O dízimo era uma obrigação judaica. Está no Velho Testamento inteiro, uma obrigação para sustentar a tribo de Levi. Depois do Novo Testamento não se tem, gente. Até os 200 anos da igreja primitiva não tem ninguém cobrando dízimo. Não existe. Dízimo é galinhas de ovos de ouro da igreja. A igreja vai abrir mão de tudo, menos do dízimo, porque sem dinheiro a igreja não sabe mais viver. Ponto. Dura a realidade, né? Olha a Patrícia dizendo: Emerson, manipulação mesmo, eu vivi e sofro até hoje, fui destruída por fatos assim. É o que eu tinha mais aí, né? Falei essa questão de que não tinha esse negócio de pastor mandar. O pastor disse que eu estava endemoniado. Cris, é isso que eles vão falar mesmo. Vão falar que você está endemoniada, está sendo usado pelo diabo, não se submete à autoridade, espírito de rebeldia. E aí vai começar a botar um monte de gente contra você, tá? Vai ficar isolada. Qualquer pessoa que se levanta contra o líder da igreja, eles se reúnem, colocam você ali, ó, põe um xizinho vermelho nas suas costas. Você acha que eu saí das igrejas que eu estava por causa de quê? Saí por ciúme de pastor mentiroso, ciumento. Quando eu botava esse olho a olho na cara aqui, não aguentava olhar nos meus olhos. E não comia maçã ali porque a maçã que eu fui pegar estava podre. Estou sem maçã até agora. Então, pessoal, vocês precisam, assim, é sério, quando a gente fala de religião, eu sei que é difícil porque a maioria de nós, dentro do contexto do Ocidente, fomos instruídos a isso, a não pensar. A simplesmente se submeter a uma religião e ponto. É dos seus pais. A sua avó e a sua mãe dizem que se você mudar de igreja, prefere morrer. Quantos avós, quantas pessoas católicas dizem isso? Quantos evangélicos dizem isso? Quantos de vocês talvez ouviram isso? Se você largar nossa religião, eu te abandono, te deserto. Deserto você. Tô mentindo? Então isso que é o duro, sabe por quê? Porque a religião manipula a emoção das pessoas. Aí você chega na igreja e aqui vai... Pessoal, eu não quero demorar muito nessa live não, tá? Não vou demorar não, que eu vou brincar com minhas filhas lá fora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, sério. Eu tô vendo minhas meninas gritando, elas estão brincando ali. Ó. Vou lá pra fora. Deixa eu falar uma coisa séria pra vocês aqui. A igreja atual... O que é a igreja? Igreja é uma reunião de pessoas em nome de Jesus. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome do amor, eu vou estar no meio de vocês. E ele não falou que era dentro da igreja, do templo, essas 4 paredes. Ele não falou que era debaixo da ponte, não falou onde era, se era num lugar luxuoso, cheio de mármores e granitos. Ou de ouro, como temos as basílicas. Jesus falou onde estivessem 2 ou 3 reunidos, em qualquer lugar. E o que é mais difícil, como eu falei, templo é coração humano. Templo não é essas 4 paredes que as pessoas ficam brigando para saber quem tem a igreja mais bonita. Vocês ainda não sabem o que é igreja. Igreja é gente. E templo, para Jesus, é coração humano. Paulo afirma isso em Coríntios dizendo:
porque vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Vocês nunca leram isso? Então assim, a igreja hoje manipula, a igreja hoje está perdida, faz as marchas para Jesus e deixa o mendigo fora da marcha. E Jesus está ali. Assim, são coisas absurdas, cara, absurdas. E a religião, ela aprisiona, ela mata, ela não vem religar o homem mais a Deus, ela vem separar. Afinal de contas, nós temos numa mesma rua 8 igrejas. Na mesma igreja, anda aí na rua da sua cidade, anda na rua da sua cidade e você vai ver várias denominações diferentes. São vários deuses diferentes, porque se fosse o mesmo Deus, estava todo mundo junto, né? Mas todo mundo separado, disputando clientes. E cada um gritando mais alto do que o outro, para ver se atrapalha o que o outro está falando, pregando coisas diferentes. Se você entra numa porta, ouve uma coisa. Se você entra na outra, ouve outra. Mas em comum, elas falam sobre a mesma coisa. Dinheiro. Tenha coragem aqui de dizer que eu estou mentindo, por favor. Porque senão eu vou acabar a live agora. Lives desse tipo aqui, pessoal, não dá 100 pessoas, não dá 1000, não dá 10 mil. Lives só de putaria. Live de putaria, sacanagem, mulher pelada, bunda. Falar sobre ganhar dinheiro, ficar milionário, aí tem um monte de gente, mas para salvar a sua alma, para ver se você consegue colocar a cabeça no travesseiro. Domingo de manhã, tem gente aqui que se domingo de manhã não for para a igreja se sente inútil. É como se você estivesse traindo Deus. Afinal de contas, colocaram na sua cabeça de que domingo é o dia do Senhor. Todos os dias são dias do Senhor, rapaz, acorda. Aí você está aí num domingo, separando um dia para Deus, como se você fosse um adventista guardando um sábado. É absurdo essas coisas assim, mas é assim que caminha a humanidade. Vou finalizar. Aline, concordo plenamente, Aline. Linhares tem tanta igreja, tanta gente nas ruas e às vezes não deixa. Um morador de rua eu já vi. Aline, tem igreja que não deixa o cara entrar. Eu vou te falar uma, que fica perto de um grande supermercado na cidade. Essa igrejona manda o cara pegar a cesta básica lá atrás. Tem que passar primeiro pela comissão. Quando vai entregar, tem que entregar escondido para ninguém ver entregando. Para que não apareça um monte de lá pedindo. É mole. Essas coisas absurdas assim, cara, aqui não dá mais. Por isso que é um trabalho de formiguinha. É cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Ah, os desigrejados, né? Tem os rótulos aí dos desigrejados. O Emerson é um desigrejado. O Emerson é um... tanto nome, já fui chamado de Beelzebu, endemoniado, tanta coisa, cara. E é só mais um rótulo. Eu não dou a mínima para rótulo. E desigrejado é só mais um rótulo. Se chamar você de Beelzebu, Jesus falou nisso, né? Se me chamarem de Beelzebu, vou chamar vocês de quê? Jesus não fala sobre isso? Se a mim, o dono da casa, estão chamando isso, preparem porque vocês serão açoitados. E os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Nunca ouviu isso? Nunca leu lá em Mateus? Então calma o coração, deixa ser desigrejado. Porque se ser evangélico é isso que está aí, eu não sou evangélico. Porque evangélico é aquele que carrega e porta a mensagem do evangelho. E só para finalizar, evangelho significa boa nova. É uma esperança para quem está ferrado. É uma saúde para quem está doente. Boa nova é aquele que está encarcerado e você falou, você vai sair hoje. Boa nova é uma prostituta que chega lá cheia de culpa e você fala, seus pecados ele já não se lembra mais. De um homem que chegou ali divorciado com a vida literalmente ferrada e você fala, cara, tem chance. Isso é uma boa nova. Mas não é isso. Essa não é a boa nova da igreja. A boa nova é, você é prostituta? Cuidado, hein? Tem que se livrar dessa vida de merda. Aí vão lá, dizem pra você, vem pra cá que a gente vai dar um jeito. Aí quando você senta lá, começam a taxar você, põe um dedinho lá, ó. Ali, cuidado ali, hein? Ali rouba homem, hein? Eu sei o que é isso, pessoal. Sei o que é isso. Gente humilde não é vista, gente humilde não tem voz. Quem tem voz é quem tem grana, quem tem voz é quem tem dinheiro, quem tem voz é quem vai no... Você já viu aqui? Você já viu uma zeladora indo lá no microfone da saudação e a paz do Senhor? Você vê o político indo lá. Quando você vê a igreja levando o político no microfone, pode saber, ele já pagou os votos ao pastor. Já está negociado, tudo no gabinete, tudo certinho, com um envelopinho branco. Não venha brincar comigo não, que vocês sabem que eu estou falando sério. Eu não estou brincando. Conheço isso aí. Então, tem que abraçar todo mundo, Aline. Abraça todo mundo. Pessoas não tem rótulo. Rótulo tem isso aqui, ó. Cadê? Você vai comprar uma porcaria ali? Isso aqui tem rótulo. Aqui, ó, rótulo. Aqui, ó, tem um rótulo, ó. Apagador tem rótulo. Gente não tem rótulo, não.
O ser humano não nasceu para ter rótulo, não. O ser humano nasceu para ser amado. Jesus nunca rotulou ninguém. Até a mulher adúltera que chegou perto de Jesus para ser apedrejada, todo mundo falando lá do pecado dela, foi pegar em adultério, e na lei está dizendo que tem que matar, tem que ser apedrejada até a morte. O interessante dessa passagem, diga-se de passagem, é que o homem e a mulher que fosse pego em adultério deveriam ser apedrejados até a morte. Cadê o homem? Porque só a mulher estava sendo apedrejada. Cadê o homem? Pergunta ao seu pastor. Pergunta ele, cadê o homem? Cadê o homem que estava com ela? Porque na lei lá em Levítico está dizendo que se o homem fosse pego com ela, ambos deveriam ser apedrejados. Cadê o homem? Hã? Ai, meu Deus do céu, pessoal, eu nem vou continuar aqui para o bicho não pegar. Mas só para continuar com vocês, para finalizar aqui, para eu ir brincar com minhas filhas, ouça. Quando todo mundo começou a falar o pecado da mulher adúltera e o caramba quatro, Jesus, a Bíblia diz que ele continuou escrevendo no chão. E cada um homem com sua pedra na mão, doido para tirar pedra, né? Todo mundo querendo ver o bagulho, querendo ver o bagaço acontecer. Jesus vira aí. Quem não tem pecado aí, tira a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que do menor ao maior vazou, né? Porque eu acho que todo mundo se enxergou. Mas aí a mulher começa a querer dialogar e Jesus pergunta, mulher, cadê aqueles que estavam aqui para te condenar? Não sei, Senhor, foi embora. Então nem eu te condeno. Vá e não cometa o mesmo erro que te trouxe até aqui. Vai embora. Vai. Vai. Vai fazer o quê? Vai. Ai, meu Deus. Aí o povo fica aprisionado dentro da igreja, carregando fardo, 10, 15 anos. É porque eu fui prostituta. E fica contando testemunho, vende DVD de miséria. Contando as misérias para os outros, porque crente adora uma miséria, né? Ah, se lascar. Jesus é massa, mas ninguém quer, né? Pessoal, Emerson, esse envolvimento das igrejas religiosas com política, o que você acha? Vixe, nem vou falar, pessoal. Olha, beijo no coração de vocês, já tem um monte de perguntas. O que você acha da igreja ideologia com política, com esquerda? Nossa, eu tenho tanta fala sobre isso, galera. Mas não vai ser agora, porque isso tudo tem a ver com uma ideia do Apocalipse. Eu duvido que a gente falou sobre isso, do que eu posso lhe falar a respeito do que é a grande besta do Apocalipse, o que é o falso profeta, e o que é essa besta que levanta do mar, que porcaria é essa? Essas alusões, né, que acontecem lá no Apocalipse. Então, sobre a prostituta, o que seria? Meu Deus do céu, Jesus já deixou tudo claro, mas parece que o povo só fica vendo estátua de Daniel nas igrejas, explicando o Apocalipse como se fosse um acontecimento catastrófico cheio de fogo. Tem que ser um salve para a ignorância, porque a religião lucra com a ignorância de todo mundo. Quanto mais ignorante, mais você continua onde está. Pense sobre isso. Beijo no coração, vou deixar essa live gravada aqui. Eu espero que vocês acolham com carinho. Aproveito para finalizar dizendo, segunda-feira, depois de amanhã, começa a minha próxima mentoria para você que é terapeuta. Se você trabalha com terapia, trabalha com pessoas, trabalha com desenvolvimento humano, não importa, se você ajuda a gente, faça parte da minha mentoria que começa segunda-feira. Serão 7 dias de mentoria. Traga todos os casos clínicos que você não está resolvendo, todos. Emerson, eu tenho um caso de gagueira, não estou resolvendo. Como eu trato um gago? Manda para mim. Eu vou usar minha experiência clínica de mais de 10 anos de clínica, mais de 4.300 casos atendidos já. Vou trazer toda a minha experiência de treinamentos no Brasil, no exterior, para você, eu vou dar a você durante 7 dias. Então, se você é terapeuta e quer dar uma alavancada, você pode ser psicólogo, psicanalista, psiquiatra, não importa, eu trago para você a minha experiência que a gente vai estar durante 7 dias compartilhando, tá bom? Se você não vai fazer a mentoria para terapeuta, mas você quer se desenvolver, Emerson, eu tenho que me conhecer melhor. Eu não sei quem eu sou, eu tenho dificuldade de entender minha missão na vida, de perdoar as pessoas, aceitar o que meus pais fizeram no meu passado. Eu tenho dificuldade de me aceitar. Eu tenho um treinamento meu chamado autoconhecimento, auto-hipnose. Eu ensino você a fazer isso. Eu tenho mais um treinamento online. Todos esses treinamentos são online. E por fim, tem um chamado Pais Salvem Seus Filhos. Ensinando os pais a parar de traumatizar filhos e como resolver, quem sabe, uma situação da qual você não está sabendo como lidar com a sua filha de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, que está tendo quadros, surtos. Então, nesses treinamentos, eu tenho 3 treinamentos online, no qual eu ofereço para você a oportunidade de aprender. Então, se você quiser, me chama no direct, me chama ali no particular, eu te dou os links, você acessa
e você com certeza pode adquirir experiência e possibilidades, tá bom? Emerson, existe pastorado feminino? Ei, manda isso aí que depois eu posso fazer uma live só sobre isso. Vai ser uma maravilha falando sobre mulheres pastoras. Beijo no coração, pessoal. Valeu!